Evangelho de João, capítulo 20, a partir do verso 19, está escrito assim: Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo: Que a paz esteja com vocês. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. E Jesus lhes disse outra vez: Que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Somente esses 3 versículos. Queridos, como a gente leu aqui, eu queria que você imaginasse esse grupo de pessoas presas num local, portas trancadas, medo estampado no rosto, um futuro incerto, é o que eles estavam tendo agora como cenário. Era isso que os discípulos de Jesus estavam enfrentando logo após a sua crucificação. O mestre estava morto, pensavam eles. Era isso que reinava nas suas mentes e nos seus corações. O mestre havia morrido, havia sido sepultado, as ameaças eram reais. A fé, que antes se apresentava como algo forte, era aquilo que se destacava na vida deles, agora apresenta-se como algo frágil, fraco. Mas de repente, nesse contexto, Jesus, o Senhor da vida, o ressurreto, aparece no meio deles. Nenhuma porta fechada pôde impedir a sua entrada naquele lugar, naquele momento. Nada foi capaz, o medo não foi capaz, por mais grande que fosse a existência dele, naqueles corações, nada, o medo, nada que pudesse existir ali foi capaz de impedir que Jesus entrasse. Nada foi maior do que a paz que, ao entrar, ele libera sobre aqueles corações e aquelas mentes. O que mudou aquele ambiente, contagiou aquelas mentes e aqueles corações. A grande verdade que eu quero te chamar a pensar um pouco nesta noite, acerca desse texto, desse episódio, é que a presença de Jesus, ela tem o poder de mudar tudo na nossa vida. A presença de Jesus, ela ressignifica tudo na nossa vida. Amém? Ambientes são transformados, corações tocados, destinos alinhados, quando Jesus se faz presente. Onde Ele está, o medo perde força, a paz se instala e o propósito divino para nós, ele é restaurado. Nós somos novamente encaminhados a esse plano original do Pai para nós e podemos assim vivê-lo de forma íntegra, real. Amém? Então, queridos, é sobre isso que eu quero falar um pouquinho com você hoje. A presença que transforma, a presença de Jesus. Quando Ele está presente, tudo é diferente. Quando a presença dEle é real, tudo é diferente. E nós vamos ver aqui que o medo dá lugar à paz quando Ele se faz presente. A gente vai entender hoje que quando Ele se faz presente, a dúvida sai e uma fé viva é reavivada, é fortalecida no nosso interior. E por fim nós vamos entender também que quando Ele se faz presente, não há isolamento, não há paralisia, não há nada que pode nos trancar, nos parar. Nós somos colocados em movimento e continuamos sim vivendo a missão que Ele designou para cada um de nós. Amém? Então eu queria, com essa talvez uma breve reflexão hoje, te desafiar
a estar já pensando nisso, a importância dessa presença que transforma na sua vida. A presença viva de Cristo. Pensar nela como algo assim, como uma verdade da palavra de Deus, uma presença viva, que é sim uma chave para uma transformação pessoal e de toda a nossa vida, de todas as áreas da nossa vida. É a presença dele que pode realmente nos transformar. Amém? Em primeiro lugar, a gente aprende com o texto e no texto, que a presença de Jesus transforma o medo em paz. Quem já sentiu medo alguma vez na vida aí? Pensa num trem terrível, que paralisa a gente, é verdade ou não? Que bloqueia muita coisa na nossa vida. Preste atenção numa coisa aqui. A Bíblia diz que eles estavam com as portas trancadas, com medo dos judeus, e foi exatamente nesse momento que Jesus veio e se pôs no meio deles. Diz o versículo 19 que nós lemos. Queridos, os discípulos estavam reunidos com medo por causa das ameaças de perseguição que eles já estavam sentindo, vindas por parte dos judeus. Os mesmos judeus religiosos que perseguiram, prenderam, crucificaram Jesus. Imagine, é esse o momento. Jesus, depois de sofrer toda essa perseguição, ser preso e morto, agora os discípulos se sentem amedrontados por essa ameaça. E qual foi o caminho, a saída que eles encontraram? De se trancar. Eles vão para essa casa em Jerusalém e trancam as portas. Tipo, aqui ninguém entra. Se vir alguém, nós estamos protegidos. Então a gente tem aqui um cenário carregado de tensão. Jesus havia sido crucificado e sepultado. Apesar dos relatos que já existiam nesse momento acerca da sua ressurreição. Os discípulos ainda estavam, mesmo diante desses relatos, trancados, inseguros, com medo do que poderia acontecer com eles. E eu quero te dizer algo, as portas trancadas que o texto nos diz que existiu naquele momento, naquele cenário, não eram apenas barreiras físicas, mas também simbólicas na vida deles e também hoje são para nós. Aquelas portas trancadas, elas representavam ali corações totalmente aprisionados pelo medo da ameaça dos judeus, mentes perturbadas pela incerteza do que os esperavam de agora em diante, uma vez que o seu mestre, o seu Senhor havia morrido e ressuscitado. Uma fé enfraquecida pela dúvida. Pensa, você caminha com alguém como eles durante 3 anos, você crê numa mensagem poderosa, e você vê que aquele seu mestre, seu Senhor, não caminhava apenas com discurso, mas Jesus era o poder, era o próprio Deus tocando a terra com milagres extraordinários. Então eles viam algo palpável, Deus estava com os pés na terra, e eles abraçam essa ideia, mas de repente, esse Senhor é morto e sepultado. E o que sobra para eles? Os inimigos à espreita, o medo vem, as mentes entram nessa perturbação, nessa condição de perturbação, pela incerteza, e agora o que será de nós? O que vai acontecer com a gente se ele foi levado à cruz e a gente? Olha, irmãos, o que eles estavam vivendo? Uma fé totalmente enfraquecida. Você já viveu momentos assim que a única coisa que surge são os serás? Será que estávamos enganados? Será que não era bem assim como ele dizia? Talvez todos esses questionamentos começaram a vir à mente daquelas pessoas, daqueles discípulos, daquelas mulheres que estavam ali. Mas veja isso, é nesse ambiente de portas fechadas e corações abatidos que Jesus entra. Sabe, irmãos, e o que é maravilhoso aqui? Ele não entra como quem bate a porta,
mas ele entra como o Senhor ressurreto, que rompe barreiras, que atravessa paredes, que transforma ambientes, que toca a nossa vida naqueles momentos que nós mais carecemos da sua presença manifesta. É desse jeito que ele entra naquele lugar, naquela casa. E algo que me chama a atenção no texto, no versículo 19, é que você vai ver que ele não só entra, mas ele se coloca no meio deles. Talvez, eu não sei você, mas a gente olha para algumas expressões da Bíblia e não considera tanto elas assim. E eu quero te dizer que esse se pôs no meio deles não é apenas um mero registro de um livro sagrado. Não, isso aqui tem um sentido. Sabe por quê? Naquele momento, naquele contexto que eles estavam vivendo, quem é que estava no trono das suas vidas ali? O medo, a insegurança, a incerteza, a dúvida. Então, quando Jesus entra e assume esse lugar do meio, que significa o centro, sabe, queridos, o que ele estava querendo dizer? Este lugar na vida de vocês é meu. Eu tenho o controle da vida de vocês. Sou eu que vou dirigir, continuar dirigindo a vida de vocês. Quando ele assume esse lugar, ele estava tirando do meio deles o medo. Ele se pôs no meio deles. É isso que a palavra de Deus quer nos mostrar com esse registro. Amém? Seja quais forem, querido, a situação, quando Jesus assume o centro, a situação é tocada, ela pode mudar. Talvez não muda de uma forma instantânea, mas você é transformado. Talvez você não vai ver muita mudança exteriormente falando, mas você vai ver algo mudando aqui dentro, que vai te fortalecer para continuar agora com as portas abertas a sua vida, a sua jornada. Então ele vem e se coloca no meio. E eu quero te dizer que esse se colocar no meio de Jesus, nas nossas salas trancadas, pode ser em qualquer área, na área emocional, espiritual, relacional. É essa posição, é isso que Ele quer fazer todos os dias, na minha e na sua vida. Em todos os momentos que a gente se sentir trancado por esse mal chamado medo. Amém? E olha que coisa maravilhosa isso aqui, quando Ele se coloca no meio, qual foi a primeira palavra que saiu da boca de Jesus? Paz seja com vocês. Irmãos, quem está com medo precisa de quê? Paz, segurança, certeza. Sim ou não? Então, quando Jesus se coloca no meio, a palavra que Ele libera é essa: paz seja com vocês. Deixa eu dizer, esse paz seja com vocês, não foi apenas um cumprimento corriqueiro, como muitas vezes a gente, ao chegar numa reunião, aos domingos na igreja, ou encontrar um cristão pela rua, graça e paz, irmãos, que a gente fala de uma forma automática. A gente até precisa resgatar isso, porque isso não é um simples cumprimento. Quando você encontra alguém que professa a mesma fé, que tem o mesmo Senhor que você, e libera essa palavra, você está declarando a paz de Deus sobre a vida dessa pessoa. Percebe? Então, irmãos, foi isso que Jesus fez aqui, não foi um simples cumprimento. Na verdade, foi uma transferência de paz. Uma paz espiritual que toda aquela turma estava carente naquele momento. Entende? Quando ele libera essa palavra, o poder de Deus que emanava dele tomou conta daquele ambiente, envolveu aquelas pessoas. E por que eu posso te dizer isso? Veja o comportamento deles depois. Você não vai ver em momento nenhum depois disso aqui, a Bíblia dizendo que eles continuaram trancados, isolados. Mas eles foram novamente recolocados onde Deus queria vê-los. Quando a gente lê Filipenses capítulo 4, versículo 7, Paulo registra assim: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Foi isso aqui que eles viveram. O próprio Cristo
transferiu essa paz de Deus, que excede tudo, todo o entendimento, né, que vem com todo o poder, com toda a graça e favor de Deus, aqueles corações e aquelas mentes naqueles dias. Queridos, assim como foi esse dia na vida dos discípulos, muitas vezes fechamos portas em nossa vida. Hoje, talvez você chegou aqui com muitas portas trancadas. O que é isso? Traumas, decepções, insegurança, medo. Quantas pessoas estão trancadas porque foram traumatizadas, sofreram decepções com alguém ou com alguma coisa, por insegurança vinda de algo ruim, ou uma ameaça apenas que aconteceu, que se aproximou deles. O medo se instala, portas são fechadas, trancadas. Talvez, se você olhar hoje para a sua área de relacionamento, pode existir alguma coisa aí, algum trauma, alguma decepção. Não é muito anormal da gente encontrar pessoas feridas no relacionamento que dizem assim, eu não quero mais me relacionar com ninguém, com alguém, acabou para mim isso. Não é, ou é até muito normal a gente encontrar pessoas hoje dizendo assim, eu não quero mais igreja na minha vida, porque eu me decepcionei com irmãos, com gente, com liderança. Talvez você tenha visto muito isso por aí. Pessoas que não arriscam mais na vida, porque um dia tentou um negócio e fracassou e faliu. E hoje aparecem oportunidades incríveis na sua frente, mas por insegurança gerada pelo fracasso anterior, não consegue olhar e abraçar aquela nova oportunidade de viver o melhor de Deus. Vivem cativos pelo medo, perdendo o melhor tempo da vida, que é o tempo que se chama hoje, que é o nosso presente. Amém? Porque se a gente não vive o presente, o que nos espera o futuro? Deixa eu te dizer, a mesma coisa do presente agora ou pior. Porque se nós não vivemos o presente de forma adequada à vontade, ao plano de Deus para nós, o dia de amanhã vai ser pior do que hoje. O mês seguinte vai ser pior do que o agosto. O ano seguinte tende a ser pior do que esse. E aí, irmãos, a gente vai, na verdade, caminhando de mal a pior. Quantas pessoas nos nossos dias estão caminhando assim, por causa de portas trancadas na sua vida? Mas sabe, quando a gente entende que o que nós precisamos é da presença de Jesus, e a buscamos, Ele vem. E assim, quando Ele vem, Ele derrama essa paz que excede todo o entendimento, e o medo tem que sair fora. Amém. Essa é a primeira verdade que eu quero deixar com você hoje, nesse texto. Em segundo lugar, a gente aprende com esse trecho da Bíblia que a presença de Jesus transforma a dúvida em fé. Irmãos, a dúvida é outra coisa terrível de se brigar com ela. Desconfiança o tempo todo. Não tem certeza que dará certo. A dúvida, na verdade, ela tem um poder de nos levar a pensar sempre que vai acontecer o pior. Não é verdade? Sempre, irmão, a dúvida tem esse poder. Ela vai te levar a pensar sempre no pior, que não vai dar certo, que vai dar ruim, que os burros vai morrer afogado, vai dar tudo ruim. A dúvida tem esse poder. Essa que é a verdade. E olha o que Jesus faz com eles aqui, porque encontraram corações e mentes tomadas pela dúvida. Quando ele chega e se coloca no meio deles, irmãos, eles já tinham ouvido falar. Eu acredito muito nisso, que o recado que Jesus mandou para eles, através daquelas mulheres que foram lá no sepulcro de manhã e viram que ele não estava lá, já tinha chegado a eles. Mas mesmo assim, eles continuavam com dúvida. Será que ele ressuscitou mesmo? Será que isso é verdade? Será que a gente pode voltar a crer nisso? E aí o que Jesus fez? Sabedor disso, quando ele chega e se coloca no meio deles, e libera essa palavra, que a paz esteja com vocês, o que ele faz? Tipo assim, eu sei que vocês estão com dúvida acerca da minha ressurreição. Deixa eu mostrar algo para vocês. Veja aqui.
onde os escravos entraram. Vejam aqui. Dá uma olhadinha aqui. Olha aqui do meu lado, onde a lança. Lembram daquela lança lá no Calvário, que o soldado impetrou do meu lado e saiu sangue e água? Está aqui o lugar. Vocês estão vendo? Sabe, irmãos, o que Jesus estava querendo com isso? Quando ele mostra as mãos e o lado, ele estava dissipando da vida deles essa dúvida. Agora era incontestável que ele estava ali. E foi exatamente aqui que João vai dizer que os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. Eles não se alegraram quando ele se coloca no meio e diz: a paz esteja com vocês. Mas eles se alegraram quando eles viram os sinais dos cravos. Entende? Quando eles olharam e viram o seu lado ferido, o resultado foi: alegria tomou conta dos seus corações, do ambiente. Então, fica claro aqui que essa alegria, ela não veio por uma explicação lógica. E eles não procuraram isso. Eles não tentaram explicar: uau, ele atravessou a parede. Eles nem se atentaram para isso. Mas, espera aí, como que ele entrou aqui? Está tudo trancado. Percebe que o texto não fala nada sobre isso? Porque, irmãos, isso não foi o foco deles. Isso não chamou a atenção deles, ao ponto de se alegrarem. O que gerou alegria no coração deles foi um encontro real. Quando eles olham os sinais dos cravos, eles viram de verdade que quem estava ali era o Senhor ressurreto. E isso transformou seus corações. Uma fé que transforma, deixa eu te dizer algo, não é apenas informada na mente, mas ela é inflamada pelo coração daquele que tem Jesus presente na sua vida. Porque esse que tem Jesus presente na sua vida, ele sempre vai olhar e ter esse encontro real com ele. Entende? Vai perceber a presença dele, vai sentir a presença dele. É o que eles puderam presenciar naquele momento. E aqui, o medo, que agora, que havia sido alimentado pela dúvida, sai fora. Tem que sair. Por quê? Porque Jesus estava ali. Aquele medo que gritava: será mesmo? Através da dúvida, né, que gritava: será mesmo que ele ressuscitou? Será mesmo que o que essas mulheres estão falando é verdade? Será mesmo que o túmulo está vazio? Agora, queridos, essa dúvida já não existe mais, porque a presença dele tocou os seus corações, as suas mentes, o ambiente, e mudou o quadro. O que reina ali agora é uma paz recheada de uma grande alegria. Então a gente entende que a fé cresce no nosso coração quando nós contemplamos esse Cristo vivo. Não apenas quando ouvimos falar dele. E deixa eu te perguntar algo: como tem sido essa contemplação sua, essa experiência sua com esse Cristo que vive e reina para sempre? Ou você não crê nisso? Ele vive e reina para sempre. Amém? Amém? E vive com você. Amém. Está com você. A presença dele, queridos, confronta tudo isso na nossa vida. A incredulidade, confronta tudo. Então, o que a gente precisa? Crer que ele se faz presente. Ele está conosco em todo o tempo e em todas as circunstâncias. Essa que é a verdade. E a ideia, queridos, de trazer essa reflexão a você hoje é te desafiar a voltar a crer nisso, mas de verdade. Ele se faz presente. Você nunca, depois de fazer aliança com Jesus, esteve sozinho e estará sozinho. Irmãos, olha que coisa gloriosa. Onde ele nos afirma isso, além de textos como esse? Quando nós lemos Mateus 18, versículo 20, ele disse que onde estivessem 2 ou 3 reunidos em seu nome,
Onde ele estaria? No meio. Percebe? De novo a Bíblia usa a expressão no meio. Ele disse, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio. Ou seja, no governo, dando direção, tomando conta, guardando, cuidando, eu estarei lá. Olha isso. Mateus 28, versículo 20. Depois de novo estar com seus discípulos e liberá-los, para a comissão de pregar o Evangelho, no versículo 20 ele diz assim, olha, e eu estarei com vocês todos os dias até o fim. Tem umas traduções que diz até a consumação dos séculos, até acabar tudo. Eu quero que vocês entendam que eu estarei com vocês. Eu não farei presente em alguns momentos, eu estarei o tempo todo, todos os dias até o fim com vocês. Entende, queridos? Então, por que é muito importante a gente crer nisso? Irmãos, porque o que a gente pode conseguir sem Ele? De verdade, o que você pode conseguir sem Ele? Onde é que nós podemos chegar sem a presença de Jesus, irmãos? A verdade é que sem Ele, tudo nos paralisa. Todas as áreas da nossa vida correm um sério risco de serem trancadas. É a presença dEle que transforma. É a presença dEle que cria, que abre caminhos, que faz com que as coisas aconteçam na nossa vida de verdade. Então nós precisamos voltar a crer nisso. Eu gosto muito de uma frase de Charles Spurgeon, quando ele disse que a presença de Cristo é a medicina para todas as doenças da alma. E é verdade. Porque todas essas ameaças, quando elas ocupam um lugar na nossa vida, o que causa na nossa alma? Doenças. A nossa alma começa a ficar aflita, angustiada, você perde a paz, nada está bom, perde o contentamento, não é assim? Tudo não presta. Irmãos, isso fala de uma alma doente. Mas quando a presença dEle é percebida, é experimentada, irmãos, todas essas doenças não podem afetar as nossas almas. E eu quero que você saia daqui hoje crendo nisso. Nós precisamos entender essa verdade e buscar vivê-la de forma íntegra em todo o tempo, todos os dias da nossa vida. Em terceiro lugar, nós aprendemos no texto também que a presença de Jesus, ela transforma a paralisia em missão. Olha o que acontece no versículo 21. Jesus, depois de ter mostrado a eles os sinais dos cravos e de ver a alegria que tomou conta dos seus corações, Jesus diz para eles de novo, que a paz esteja com vocês. E agora vem uma nova declaração da parte dele. Ele vira para eles e disse assim, assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Uma novidade aqui. Uma palavra nova. Então, eu quero te recapitular com você. Entenda, o que a gente está falando? Que quando a presença de Jesus é real, o medo sai e vem a paz. A dúvida deixa de reinar e a fé volta. E agora, a paralisia, o isolamento é retirado da nossa vida e nós somos colocados de novo no caminho do cumprimento de um envio, de uma missão. Agora aqui, queridos, a gente precisa entender algo. Porque Jesus diz assim, assim como o Pai me enviou. Qual que é o pensamento? Qual que é o seu entendimento acerca disso? Talvez para alguns, quando lê essas palavras aqui de Jesus, pensam que esse envio, ele está falando apenas do seu ministério, que ele começou com 30 anos de idade. Que não é errado, mas deixa eu te falar, não é só isso. Sabe qual foi o envio
de Deus para Jesus, ou qual foi o envio de Jesus, quando começou, o seu envio não começou aos 30, quando ele iniciou seu ministério, começou a pregar, foi batizado por João Batista no Jordão. Não. Sabe quando começou esse envio do Pai na vida de Jesus? Quando o anjo anuncia a Maria, você está grávida do Espírito Santo. Foi ali que começou o envio de Jesus. Então eu quero te dizer que esse envio que ele diz para os discípulos aqui, e que cabe, é para nós também, eu envio vocês, assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Jesus está dizendo assim, ó, eu envio vocês para viver a história de vida que o meu Pai desenhou para você. Eu envio vocês para viver a vontade do meu Pai, do nosso Pai, para a sua vida, para a sua existência. É isso que Jesus está querendo nos dizer. Entende, queridos? Porque muitas vezes a gente não para pensar nisso, mas algum dia você já parou para pensar como foi a vida de Jesus desde o seu nascimento? Irmãos, quando José descobre que Maria estava grávida, já teve o primeiro problema ali. Ele queria largar ela. Você já leu isso, amém? Talvez a gravidez dela, a gente não sabe como que foi. Jesus nasce, nos primeiros dias já começa a perseguição. Herodes queria matá-lo. Chega e diz, com aquele papo, com aquele 7-1, aonde que está o menino? Eu quero ir lá também adorá-lo. Você acha que ele queria adorar Jesus? Não, ele queria matar Jesus. O pai tem que fugir com a mãe para o Egito, com um bebê. Irmãos, olha a vida de Jesus. Um bebê. Olha como ele nasceu. Vamos voltar um pouquinho? Olha a condição que Jesus nasceu. Os nossos filhos hoje, a maioria deles nasce numa condição profundamente melhor do que a condição de Jesus. Olha como ele nasceu. Entende? Então, quando ele foi submetido ao ventre de Maria, nasceu e começou a viver tudo isso, ele estava ali vivendo o envio do Pai. Entende? Ele estava vivendo a missão que o Pai designou para ele. Irmãos, e se a gente for parar para pensar, Jesus teve tantas situações, enfrentou tantas coisas como nós temos e enfrentamos hoje, mas em momento nenhum você vai ver Jesus se isolando, se trancando em algum lugar, sendo paralisado, sendo tomado pelo medo, pela insegurança. Não é verdade? E ele veio e viveu assim, para nos mostrar que nós podemos viver esse envio do mesmo jeito. E como garantia, além de nos dar o Espírito Santo, ele disse assim, ó, eu mesmo estarei com você. Eu mesmo estarei com você todos os dias, em todo momento, em todo tempo, eu estarei com você. Então, bora lá levantar e seguir essa missão e viver o melhor de Deus e buscar a presença dEle, porque é essa presença que faz diferença na nossa vida. Irmãos, deixa eu te dizer, nós precisamos dar lugar a essa palavra para que o Espírito Santo renove a nossa fé e nos torne essas testemunhas ousadas de vida para a nossa geração. Porque nós temos Jesus, gente, Jesus é tudo. A morte não foi suficiente para pará-lo. O túmulo não foi suficiente, ele ressuscitou. E a Bíblia vai dizer que com essa ressurreição, ele fez de mim e você mais do que vencedores. Entende? E hoje, muitas vezes, a gente se vê diante de uma verdade tão poderosa, de uma presença tão soberana, mas sabe qual é o entendimento que eu tenho tido? Que muitas vezes eu e você não temos sabido experimentar bem dessa presença que transforma. Irmãos, se todos os dias ao abrir os olhos de manhã a gente lembrasse disso, Jesus passou a noite comigo. Enquanto eu estava dormindo, meu Deus estava trabalhando ao meu favor. Não é isso que a Bíblia diz?
Enquanto eu estava aqui descansando, o meu Deus poderoso estava agindo. Ele não descansou, Ele estava agindo em meu favor. Irmão, já parou para pensar? O que seria suficiente nos travar durante os dias da nossa vida, por mais adversidades, ameaças, situações delicadas que tenhamos que enfrentar? Porque o que é qualquer coisa na vida diante da presença dEle, da manifestação real do nosso Rei Senhor? Entendem isso? Então nós temos toda a condição, irmãos, de fazer isso, de viver essa vida extraordinária, sabe, de ser movidos por fé, ousados, acordar todos os dias e dizer, olhar para os nossos gigantes, para os leões que temos que matar e dizer, escolher, eu vou pegar você primeiro hoje. Hoje eu vou acabar com a sua raça primeiro, depois é você, não foge não. Você não está me afrontando aqui, pode ficar quietinho aí que eu vou degolar você hoje. Hoje eu vou acabar com a sua raça. Ao invés de ter a atitude que esses caras tiveram. Qual foi a atitude? Que é a mesma que a gente tem. Vê uma ameaça, se isola. Vive um trauma, se isola. Decepciona com alguma coisa, se isola. Sente insegurança em algo, desiste. Irmãos, isso não é uma postura de quem tem Jesus na vida. Você entende? Eu e você, com a presença dEle, depois da redenção, nós somos condicionados a viver de vitória em vitória, de glória em glória, diz a palavra. E isso é possível por causa da presença dEle. Quantos estão entendendo? Então o desafio dessa palavra é fazer com que você saia daqui hoje com a sua fé agigantada. Você não crê em qualquer um. O seu Jesus é um Jesus ressurreto. É aquele que tem controle, domina sobre todas as coisas. O que é para Ele controlar e dominar a minha e a sua vida? O que é para Ele resolver os meus e os teus problemas? O que é para Ele nos conduzir em segurança? Sendo que é Ele que controla tudo, a Bíblia vai dizer que todas as coisas foram entregues nas mãos dEle, todo o domínio foi entregue a Ele pelo Pai. E é esse Jesus que está comigo e com você em todo o tempo. Tem outro texto que está registrado em Marcos capítulo 4, que também nos mostra isso, irmãos. Mostra que a presença dEle é que transforma, é que faz diferença, e que quando a gente insiste em viver indiferente à presença dEle, a coisa dá ruim. O que diz Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 35? Vou contextualizar, não vou ler o texto para você. Depois de um dia de trabalho, Jesus com seus discípulos, ao findar do dia, Jesus vira para eles assim, beleza, foi legal o dia, bacana, fizemos muita coisa legal hoje. Agora vamos atravessar para o outro lado do mar? Vamos pegar os barcos e vamos embora para o outro lado? O que aconteceu? Eles entram no barco. Mas Jesus, irmãos, para aproveitar a viagem, o que ele foi fazer? Foi para a polpa do barco dormir. Mas presta atenção nisso, foi Jesus que disse, vamos para o outro lado do mar? Entrando no barco, o Senhor vai dormir. A Bíblia vai dizer que no decorrer do trajeto vem uma grande tempestade. E o barco começa a se encher de água. E os discípulos entraram em pavor. Olha o medo de novo. Olha a insegurança. Olha a incerteza. Percebe que é o mesmo cenário? Aquela tempestade, irmãos, tirou a paz deles. Irmãos, só que quem é que estava no barco com eles? Sabe o que Jesus fazia enquanto eles estavam lá desesperados com a tempestade? Ele dormia. Olha isso, irmãos. Deixa eu te dizer uma coisa. Tinha alguma possibilidade, olhando pelos olhos da fé, tá? Daquele barco afundar com eles, com Jesus lá? E por que eles entraram em pavor? Sabe por quê? Porque eles desconsideraram a presença dele no barco. Eles desconsideraram. Em momento nenhum,
eles pararam para pensar assim, peraí, tempestade, vento, mar bravo, peraí, tudo bem, isso é realidade, mas olha quem está conosco. Em momento nenhum eles consideraram isso. Você, quando lê o texto, você vai ver que quando eles vão lá acordar Jesus, irmãos, eles vão dar uma cobrada nele. Espera aí, Jesus, o senhor não importa não, nós estamos perecendo. O senhor não está vendo a tempestade? Tipo assim, olha o que está acontecendo com a gente. O senhor não importa com o que está acontecendo aqui? Jesus, nós vamos morrer. Irmãos, olha isso. Como que aquele barco poderia afundar com o mestre lá, irmãos? Deixa eu te dizer uma coisa, não é o mesmo cenário que a gente vive na nossa vida, no nosso casamento, na nossa família, no nosso ministério, na nossa vida profissional, quando nós ignoramos a presença dEle. Porque problemas, dificuldades, irmãos, quem é que não passa na face da terra? Até Ele passou. A Bíblia vai dizer que o próprio Jesus, Ele foi provado, tentado em todas as coisas, assim como eu e você. O problema não são os problemas, as dificuldades. O problema nosso, muitas vezes, é que a gente é indiferente à presença que transforma, que é real, para mim e para você. A gente não dá crédito para Ele. A gente tira os olhos dele quando Pedro andou sobre as águas. A gente deixa de olhar para Ele e começa a olhar para as dificuldades, para os problemas. A gente valoriza tudo, toda a tempestade, todas as ameaças, mas poucas vezes a gente para e diz assim, mas espera aí, isso tudo é real, eu não vou ignorar isso. Mas olha quem está aqui do meu lado. Irmão, se a gente tiver esse relance de sanidade mental e espiritual, sabe o que a gente vai fazer sempre? A gente vai desvincular o nosso coração, a nossa atenção de todas as ameaças que são reais e vamos nos abraçar com aquele que é o único que tem poder e que está aqui para resolver a nossa vida, para continuar nos conduzindo a passos largos, a vitórias constantes na nossa vida. É isso que vai acontecer. Qual é o valor que a gente dá para essa presença? Se você entender o valor dessa presença que transforma na sua vida, deixa eu te dizer algo. Você vai sair daqui hoje com uma decisão, eu não vou parar. Você vai sair daqui hoje com uma decisão, eu vou seguir a minha vida. Você vai sair daqui hoje pensando, eu vou viver o propósito de Deus para mim, no meu casamento, no meu ministério. Eu vou viver e ver os meus sonhos sendo realizados. Eu vou ver todo o projeto de Deus se realizar na minha vida. Entende? Porque eu entendi que o que me interessa, o que é importante para mim é a presença dEle, e isso é real. Entende, gente? Não é viver como se nós fôssemos apresentados a algo extraordinário e de repente largados à sua própria sorte. Não. O reino de Deus chegou na sua vida, na minha vida, e o próprio Deus, através do Espírito Santo e de Jesus, se faz presente. É palavra dele para te conduzir com segurança nessa missão, nesse envio. Eu quero declarar isso sobre a sua vida. Hoje é dia de você olhar e ver o medo que te encurrala, que te faz viver trancado, sair e dar lugar à paz. Hoje é o momento de você olhar e ver a dúvida sendo retirada e uma fé viva, reacendida no seu coração. Hoje é o momento de você olhar e dizer assim, o que é que eu estou fazendo aqui paralisado nesse isolamento? Não! Deus vai te dar um novo destino, Deus vai colocar você no trilho de novo e você vai voltar a viver o envio, a missão dele na sua vida. Você vai voltar a ser bênção de Deus em todos os lugares, áreas, ambientes da sua existência. Porque há uma unção
que emana da presença dele sobre você. Eu queria que você, ao se colocar de pé, começasse a pensar, talvez você até já fez isso, qual ou quais são as portas fechadas, trancadas que existem hoje na sua vida? Onde você olha para elas, você vê que o que governa é o medo, é a incredulidade, a falta de propósito. Deixa eu te dizer, Jesus está aqui e Ele deseja, Ele é capaz de entrar nessas salas trancadas e transformar o que precisa ser transformado aí. Agora você precisa olhar e enxergar os sinais dos cravos, o seu lado. Você precisa, com o seu olhar da fé, olhar e vê-lo, senti-lo, entender que Ele está presente. Você consegue imaginar, tocar nessa presença? Você consegue voltar a crer nessa verdade? Quando Ele disse que estaria com você em todo o tempo, até o fim, todos os dias. Ah, irmãos, isso é tão real na minha e na sua vida, como o sol que nasce todos os dias. Isso é tão real na minha e na sua vida, como esse ar que você está respirando. Que o Espírito Santo venha e nos envolva aqui, para que a gente sinta a presença dEle. Essa presença que ao nos envolver transforma tudo. Muda ambiente, muda corações, dá novo sentido a nós. Sim, Espírito Santo, eu oro para que o Senhor venha. Eu oro, Jesus, para que o Senhor venha e se apresente a cada um que está aqui, assim como o Senhor fez naquele dia com os seus discípulos que estavam trancados, isolados, com medo. Senhor, há pessoas aqui neste ambiente que têm vivido situações assim, situações de medo, de insegurança, e eu quero te pedir, vem e se apresenta, ó Deus, a eles neste lugar agora, e que ao perceber, ao ver a tua presença, que sejamos, ó Deus, inundados por esta paz, ó Deus, essa paz que vem do Senhor, ó Deus, que excede todo o entendimento, que o nosso coração seja tomado por uma alegria profunda, e que isso, ó Deus, seja algo que nos motiva a sair daqui e encarar esse envio, que é viver a vida, viver a tua vontade. E a tua palavra vai nos dizer que a tua vontade é boa, agradável e perfeita. Deus, eu declaro que cada um que está aqui agora, aqueles que vão entender a importância dessa presença que transforma, que vai ter esse encontro com o Senhor agora, com uma fé viva em Ti, na Tua palavra, Deus, eles serão levados a viver essa vida que contempla milagres, que contempla poder, glória sendo manifestada em todo o tempo. Em nome de Jesus, meu Deus, remove esse medo, remove, ó Deus, todas as portas trancadas, fortalece a nossa fé, porque o que nós queremos, Senhor, é desfrutar da Tua doce, generosa, transformadora presença. E assim, Senhor, continuar glorificando o Teu nome, vivendo, cumprindo a nossa missão, fazendo a nossa história acontecer, conforme o Teu plano divino para nós. Em nome de Jesus, meu Deus.